Bom, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Na realidade, era citada no último dos livros do Novo Testamento, que fecha o livro conhecido como a Bíblia. E, pelo que está contado ali, o evangelista João, na época com 93 anos, ao que tudo indica, teve numa tarde de domingo uma experiência meio que surreal, mística, onde ele se sentiu arrebatado do seu corpo, dobrado, melhor dizendo, e esteve diante de Jesus e disse a ele que ele deveria, na realidade, anotar tudo o que lhe seria mostrado para as futuras gerações. Nós vamos ver até por que isso aconteceu e por que acontece. O texto do Apocalipse é muito marcado assim por simbolismos, por uma série de outros detalhes, e na realidade isso a gente vai até entender por que existe tanto símbolo. A gente vê também que muitas das descrições de João, que hoje são de uma certa forma encaixadas em cenas contemporâneas, não poderiam ser descritas de outra forma diferente daquela que ele descreveu, porque ele não tinha recursos quando, por exemplo, vai falar sobre naves aéreas projetando ogivas nucleares sobre o solo, naves de defesa, aviões supersônicos saindo do solo na direção da defesa contra aquela agressão, entre outras coisas. Mas as descrições hoje parece que batem muito, não é? Tudo indica que, na realidade, nós vivemos mesmo submetidos a ciclos do ponto de vista da Terra e do ponto de vista da humanidade que há na Terra. A Antiguidade havia feito um cálculo, pegando, na realidade, o tempo que leva o Sistema Solar para dar um giro ao redor de si mesmo, que é alguma coisa em torno de 25.920 ou 960 anos, dividiu pelos 12 signos do Zodíaco, que é a astrologia da época, chegaram a um número que é equivalente a 2.160 anos. Então nós estamos mesmo no final de um ciclo que começou quando Jesus por aqui passou, e o Apocalipse, ao que tudo indica, faz uma projeção do momento em que João escreve isso, do momento em que Jesus por aqui passa, até os dias atuais. Nós vamos ver que o Espiritismo tem muita coisa a dizer sobre isso, embora eu, vasculhando aí a literatura produzida pelo Kardec ou pelo Chico Xavier, com os espíritos principais que estiveram se manifestando através dele, que são o Emmanuel e o André Luiz, não existe nenhum momento em que eles falam a respeito desse tema. Existe um livro agora recém-lançado lá em Belo Horizonte que tem o título Apocalipse, mas ao que tudo indica, eu não vi assim com maior atenção, mas é um livro baseado na interpretação de alguém que encaixa alguns conteúdos extraídos das obras de Emmanuel, pelas obras principalmente mais preocupadas nas interpretações dos versículos, como Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Linha de Luz, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, Bênção de Paz, que são as obras em que o Emmanuel se ocupa de alguns versículos do Novo Testamento. Nós vamos ver aqui um conteúdo instigante, para a gente pensar, não é para ficar com medo, até porque na realidade todo o prognóstico está sujeito a uma série de mudanças. Mas ao que tudo indica, nós estamos vivendo um momento de mudança tenso, grandemente assim turbulento e com perspectiva de um aceleramento maior, com consequências de uma certa forma que atingirão a todos nós. Vamos ver então o que nós temos a dizer. Nós vamos começar com Jesus e terminar com ele. Primeiro, tentando mostrar o que o João mesmo havia mostrado no seu Evangelho, que é um Evangelho que ele escreveu entre os anos 70 e 100, portanto 47 anos depois da crucificação. Não é possível que o cara tivesse uma memória tão fantástica, guardar tantos fatos, tantas falas, a não ser que fosse uma obra mediúnica. E isso aparentemente é. Esse homem chamado Clemente de Alexandria, na realidade é um teólogo da Igreja Católica lá do início do catolicismo, e na verdade ele diz que esse Evangelho de João é o Evangelho obtido através da pneumatografia, que é a nossa psicografia. Portanto, é um Evangelho espiritual que teria sido ditado pelo Espírito Santo, anotado por Prócoros, tendo como veículo o próprio João. Por que escrito em grego? Escrito em grego porque, segundo a história conta, os romanos haviam dividido os seus domínios entre o Ocidente e o Oriente. O que estava no Oriente tinha que falar se orientar pelo idioma grego.
e o que estava do lado de cá, do lado chamado ocidental, ficava do lado latim, né? Que é de origem ali italiana. O capítulo 1, pois não, senhor. O capítulo 1 do Evangelho de João, existe essa informação no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Essa é uma informação importante para desfazer a ideia, a ilusão de que Jesus e Deus são a mesma coisa. Essa ilusão de que Jesus e Deus são a mesma coisa, ela vem na realidade do paganismo, que não conseguiu ser abolido dos sentimentos das criaturas humanas, que era a escola que prevalecia. Quando Moisés, a gente já falou sobre isso aqui quando falamos da concepção de Deus, recebeu a incumbência dos mestres superiores aí para disseminar a ideia do monoteísmo, 3.500 anos antes de agora, 1.500 anos antes de Jesus, ele inclusive criou um Deus humanizado, porque nós só entendíamos aquilo que na verdade nos infundia medo. Então o Deus de Moisés é o Deus que castiga, o Deus que persegue e tudo mais. Jesus veio reformular esse conceito, chamar o Deus de nosso Pai, o Pai Nosso, né? E lá no versículo 2 está escrito isso, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele. Na realidade, Jesus tinha dito lá no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16 e 26, que no tempo devido, que deve ser o tempo presente, ele pediria ao Pai, ele enviaria o Paráclito, o Espírito de verdade, e colocaria de maneira clara tudo aquilo que aqueles homens simples, rudes, que estavam ao seu redor não conseguiam entender, mas também faria as pessoas lembrarem do que ele havia dito. Parece que o materialismo se apossou do sentimento humano desde o século XIX, com Revolução Industrial, Revolução Tecnológica no século XX, nós estamos nos distanciando de Deus. Então o Espiritismo cumpre esse papel, assim como o Biblismo, que são as múltiplas escolas religiosas em torno da Bíblia, seja católicas, sejam protestantes, sejam evangélicas, que estão disseminando o pensamento do Cristo pela terra fora. O Brasil é a pátria do Evangelho, porque daqui se exporta muita informação. Os espíritas são os mais tímidos, os mais lentos. Lá fora existem até atividades, muitas delas inspiradas ou estimuladas pelo Divaldo Pereira Franco, que foi um grande divulgador do espiritismo no século XX, depois da metade dele, pelo mundo afora. Mas, se formos ver bem, é mais brasileiro que também está por lá, solitário, enfrentando grandes dificuldades, e vão frequentar as reuniões que não são como aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem instalações próprias, milhares de centros espíritas, mais de 9.500, segundo o IBGE disse no último censo. E na realidade, o que acontece é que lá tem que se alugar uma sala por 2 horas. Você tem que começar e deixar arrumado na hora que você sai, tem que terminar antes a reunião, e lá acontece. Pouquíssimas instituições existem. Então o Espiritismo está começando por lá, meio assim, lenta e vagarosamente, por iniciativa de brasileiros lá radicados, muitos deles ligados a centros universitários e que usam, às vezes, instalações locadas para o desenvolvimento das suas atividades. E no versículo 10, nós temos essa informação que é a repetição da anterior. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não reconheceu. Em 1938, em meio aos preparativos para a Segunda Guerra Mundial, o Espírito Emmanuel vai escrever o livro A Caminho da Luz, que é um livro que vai contar sobre a origem espiritual do planeta, a origem da humanidade que o habita, e na verdade vinha talvez para alertar as pessoas sobre a necessidade de repensar a história de uma guerra, como acabou acontecendo. O mundo não prestou atenção naquilo lá, até porque o Brasil, lá em 1938, era quase nada dentro do contexto mundial, né? O mesmo em relação ao Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Surgiu no mesmo ano, no primeiro semestre, no ano em que o Getúlio Vargas se instalou definitivamente como ditador brasileiro até 1945, e surgiu na capital da República um escritor consagrado na imprensa brasileira, membro da Academia Brasileira de Letras, saiu com essa informação sobre o Brasil, seu coração do mundo, pátria do Evangelho, mas também não mudou nada. A política conseguiu seguir na direção da sua total degradação, como nós vemos hoje, e na realidade o livro é ridicularizado hoje, embora
ao que tudo indica, tudo que ele fala ali, de uma certa forma está se confirmando, porque o Brasil acolhe milhares de criaturas que aqui chegam. Só de haitiano de 2010, o terremoto lá que aconteceu no Haiti, em Porto Príncipe, até agora, mais de 150 mil haitianos estão aqui instalados pelo Brasil. Venezuela, há 2 anos, começaram a chegar os venezuelanos exilados da Venezuela. Existe mais de 30 mil no Brasil. Ninguém pediu para mim nem para você se podia entrar. Pediu? Não pediu. Então o Brasil, na verdade, abre as suas portas, as portas estão escancaradas, os caras acabam arrumando subserviços, subempregos e acabam vendendo reloginhos na porta do metrô, fazendo um monte de coisa para sobreviver. Às vezes engenheiros, às vezes profissionais competentes que têm que se humilhar e têm que descer, porque na verdade, segundo informações de um livro chamado Desencarnações Coletivas, os haitianos são parte do grande exército de Hitler e veio para, na miséria, na pobreza, na fome e nas restrições todas, experienciar o grande sofrimento imposto às diferentes espécies de seres humanos que eles exterminaram nos campos de concentração. Kardec vai nos dar algumas informações importantes que a gente tem que levar em consideração, né? A gente vê a Terra, depois do nosso satélite que foi lá bater umas fotografias que nos mostraram uma Terra maravilhosa, azulzinha, esverdeada em cima dos continentes, onde tem as matas e tal. Mas, na verdade, a Terra é mais do que isso. E no Livro dos Espíritos a gente vai ouvir falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. E, entre outras coisas, a gente vai ver isso aí, vocês vão ver por que eu estou colocando isso ali em cima, porque nós vamos ver aqui embaixo como a ciência está pensando a respeito. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço. Quando a gente olha para o céu, vê uma estrela lá, uma estrela pertinho, outra estrela lá. Será que nessa parte negra não existe nada? Será que aqui onde eu estou não existe nada? E a gente vê que o Livro dos Espíritos nos responde: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos seus sentidos e instrumentos. Verdade. Depois do microscópio eletrônico, a gente vê que a nossa mão está cheia de bactérias. Vemos mais um monte de coisa que a gente não enxergava antes. Os sensitivos, aqueles que têm uma percepção extrasensorial, conseguem enxergar aqui espíritos assistindo, outros espíritos se mobilizando. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? Kardec pergunta: o mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Resposta: o mundo espiritual. Ele preexiste e sobrevive a tudo. A Terra, planetinha onde nós estamos momentaneamente presos. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros. Maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma que rege o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. No livro A Gênese, capítulo 18, a gente tem lá um conteúdo fantástico e, entre outras coisas, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, mas nesse preparativo aqui a gente acabou lendo a mensagem do Arago. Arago é um astrônomo famoso antes do Kardec aparecer na fotografia e que foi membro da Sociedade Espírita de Paris no lado invisível. O Arago é o Carl Sagan do século XVIII, XIX. Na realidade, ele fala algumas coisas que a gente nunca tinha pensado, que acha que é tudo meio que místico, meio que besteira, ignorância. Ele fala assim: os diferentes planetas do sistema se influenciam mutuamente. Então a Terra emite radiações que atingem os planetas mais próximos, inclusive a própria Lua. E da Lua vem muita radiação. Radiação que está envolvendo a parte das marés, a parte do nascimento de pessoas. Então, parece que a astrologia, que é a ciência do passado, o que o Emmanuel no livro Consolador fala aqui, numerologia, astrologia, era o que havia na época lá, recuada no tempo, tem fundamentação. Então, quando Aniceto fala desses mundos grosseiros um dentro dos outros, o Chico Xavier veio dando a linguagem mais moderna, que isso aqui é de 1944, no programa do Flávio Cavalcante, que está no livro A Terra e o Semeador, vai falar assim: olha, existem planos, subplanos e subplanos dos subplanos.
Aí a gente sai do André Luiz, caminha 10 anos acelerado, lê no livro Falando a Terra, um livro chamado Falando a Terra, e vamos ver um cara chamado Bel Gomes falando, olha, aqui no plano espiritual, civilizações extintas da dimensão material continuam a existir. Se você quer pesquisar a história, você pode fazê-lo aqui. Né? Aí a gente lembra daquele filminho que os RG mais baixos, que nem eu e meu amigo ali, o Túnel do Tempo. Os dois cientistas entravam lá numa espiral e iam parar num ponto da história que eles queriam entender por que aconteceu aquilo. Se envolvem, não conseguem mudar, mas vão entender por que aconteceu alguns fatos. Para nós são meio complexos de entender sem situar na época. Chico Xavier, dentro daquela simplicidade da sabedoria que tinha, fala isso aqui, olha que legal. Ó. Se nós cortarmos uma cebola no meio, pensa numa cebola, corta ela no meio, você vai ver várias camadas sobrepostas e interpenetradas. É isso que esse homem que falou. Mas olha o que vem pela frente. Ó. As esferas vibratórias se interpenetram e expandem, que nem na cebolinha ali, até os limites dos planetas vizinhos. Quem falou isso foi a dona Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morte, que ninguém dá a mínima importância, nem a Febe quis publicar, porque era um livro sem muito sentido, mas essa mulher não era só a lavadeira que morreu aqui aos 30 e poucos anos e tanto fazer filho e passar dificuldade. Ela foi uma grande literatura do passado e que, na verdade, pediu a oportunidade de ajudar aqueles espíritos, inclusive o próprio Chico, a surgir nessa dimensão. O Chico era o preferidinho, porque tinha uma relação próxima com ele, com ela, melhor dizendo, porque ela foi a Ana, personagem do livro Há 2000 anos, capítulo 5 lá do livro Há 2000 anos, a gente vê como é que ela influenciou na cabeça da Lívia, da Flávia, que é o Chico, e fez o Públio Lentulus, que é o Emmanuel, ir lá tentar encontrar Jesus para ver se dava uma ajuda para resolver o problema da querida filha que estava morrendo. Aí a sétima esfera, porque muitos conceitos, a partir de Emanuel Swedenborg, que é um cara lá do século XVIII, um gênio sueco, que saiu da Suécia, veio para Londres, acabou enxergando um incêndio na cidade de Estocolmo, a queima da sua própria casa de dentro de um restaurante, e depois em sua casa começou de repente a ter visões que mostravam como se organiza o mundo espiritual, e ele montou uma escolinha religiosa, como sempre, como não podia deixar de dizer, o espiritismo não existia, ele inventou um negócio chamado Nova Religião, que aqui no sul de Minas tem uma remanescente, não é? Nas páginas da revista Espírita ele vai pedir desculpa, porque ele, como todo ser humano, acabou se deixando dominar pela vaidade e tentou criar uma escolinha, né, própria, que é essa nova religião. Mas o Espiritismo, a partir do nosso lar, vai falar nisso aqui, ó. Existem as esferas que se sobrepõem, se interpenetram, né, vibratoriamente. Existe a que está lá no centro, onde estão os espíritos mais embrutecidos, mais grosseiros, mais primitivos, e temos lá os níveis superiores à sétima esfera, onde, ao que tudo indica, o próprio CEO, chamado Jesus, está coordenando tudo, fazendo com que os seus assessores façam as coisas acontecer. Colaboradores responsáveis pela evolução. Aí agora vamos caminhar para outro lado. Aí vamos ver o físico brasileiro Marcelo Gleiser, no livro Criação Imperfeita de 2010, dizer o seguinte, ó, ele não é espírita, física quântica não tem nada a ver com espiritismo, a teoria das cordas, supercordas, teoria da membrana não tem nada a ver com espiritismo, mas ele fala assim, ó, segundo a teoria das supercordas, mesmo que as dimensões ocultas do espaço sejam imperceptíveis, são elas que determinam a realidade física em que vivemos. Ou seja, isso que você está vivendo aqui, na realidade é uma projeção. Olha lá, o mundo espiritual preexiste e sobrevive a tudo. Ele não é espírita, ele se diz ateu. Mas no mesmo livro ele vai falar o seguinte, ó, no modelo cosmológico em que o multiverso supostamente existe, nosso universo seria apenas um, dentre um número talvez infinito de universos. Porque a teoria das supercordas, das cordas, da membrana, diz que matematicamente prova a existência dos universos paralelos. Entrem no YouTube, entrem no tópico Universos Paralelos, procura lá um documentário da BBC de Londres chamado Universo Paralelo, ou Universos Paralelos. É incrível o que essa pessoa vai dizer na narrativa do texto construído para mostrar como é que surgiu a teoria das cordas lá nos anos 70
no campo da ciência. Bom, Kardec escreveu essa beleza aí, ó, no livro A Gênese, capítulo 18, onde você vai entender o que é esse momento que nós estamos vivendo. Escreveu assim: o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável. Bom, lá nos anos 90 foi para o espaço assim, sideral, um negócio chamado Hubble, que gravita ao redor da Terra, a cada 96 minutos dava uma volta completa ao redor do nosso planeta. E com recalques constantes, ele conseguiu, com radiofrequência, infravermelho e ultravioleta, chegar a 78 milhões de anos-luz. Um ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros. E lá, os cientistas verificaram que existem galáxias. Uma galáxia é um complexo de sistemas que, na verdade, tem sempre um ponto de referência, que é o centro de gravidade, como o nosso Sol, que é uma estrela, e ao redor giram planetas e satélites naturais, como a Lua, no nosso caso. Então, olha aí, bate com isso que Kardec não tinha Hubble, escreveu lá no seu tempo. É ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências, ou seja, não está aí só crescendo por geração espontânea, tem gente coordenando. E um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, que a gente apelida de Deus, outros apelidam de Alá, outros de Jeová, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Quer dizer, é uma inteligência muito além da nossa compreensão. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita à nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, se a gente pudesse ver de longe, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Mas olha que legal que vem aí, ó. Essa é a Via Láctea. Isso aqui, ó, é o sistema solar. Nós estamos aqui dentro dessa bolinha. Nós estamos na periferia do sistema solar, numa zona leste do sistema solar. Aqui é um braço chamado Órion. E esse braço Órion, você consegue identificar um dos pontos de referência dele, quando você olha para o céu, e vê as chamadas Três Marias. Ali é o cinturão de Órion. Essa referência está ligada a todas as construções das pirâmides na Terra. Todas as pirâmides da Terra têm aberturas que dá para se enxergar o cinturão de Órion. Então ele tem algum papel muito importante, segundo os caras que projetaram, os arquitetos que projetaram aquelas construções. Sejam as pirâmides do Egito, do México, do Camboja, que no Camboja tem pirâmides. Agora descobriram recentemente pirâmides lá parece que na Antártida, né? Na China. Então, ou os egípcios foram longe, ou os exilados de Capela deixaram vestígios em outros lugares, porque, segundo Emmanuel fala, os exilados de Capela, uma das estruturas que se serviram foi dos corpos dos egípcios, né? Mas vamos em frente. Então, tem gente comandando tudo. Então tem um absoluto, chamado Deus. E, na realidade, tudo está mergulhado no pensamento dele. Se vocês lembrarem que nós falamos na concepção de Deus, quando Kardec fala assim, vamos fazer uma analogia, imaginar que está tudo mergulhado no fluido cósmico universal. E vamos imaginar que esse fluido é inteligente. É como algumas estruturas que tem hoje aí que reagem. Roupas, vocês já viram que tem roupas hoje que se adequam à temperatura do seu corpo para manter seu corpo aquecido? Isso basta estar em contato aqui, são tecidos construídos em função de nanotecnologia, que tem essa capacidade. E olha que nós nos dizemos inteligentes, mas se nós dizemos inteligente, imagina o Criador de tudo, né? Então, o Kardec fala assim, não é à toa que Deus sabe de tudo a seu respeito, porque você está nele e ele está em você, porque você é uma derivação do fluido cósmico universal na estrutura espiritual, perispiritual e física. Então, se você fala assim, socorro, meu Deus, como o Chico sugere, antes que você acabe de pronunciar essa frase, o socorro já está deflagrado. Não vai ser na resposta que você espera. Você quer a moleza, você quer a solução. E às vezes a solução
é justamente o sofrimento que você está passando, a privação, a dificuldade, porque você não é nenhuma flor que se cheire, não é verdade? Se você tiver chance, você faz o estrago na vida dos outros e na sua mesma. Então, o princípio diretivo que preside ao desenvolvimento da história. Há dois mundos, o relativo, que somos aqui nós, e existe o absoluto que está lá, né? Opostos, porque nós contrariamos Deus toda hora. Nós não somos assim, filhos obedientes. Seu pai chega, filho, não põe a mão na tomada que você vai levar um choque. Na hora que ele vira, você mete a mão lá. Meu neto é assim, 3 anos. Filho, não põe a mão no fogo, você vai queimar a mão. O bichinho vai lá e põe, queima o dedo, chora, grita, esperneia. Não é assim? Nós somos assim. Então, o primeiro oscilando na incerteza, porque a gente vai que vai, né? A gente arrisca. E a gente, como brasileiro, tem a capacidade de improviso, né? Acho que vai dar jeito para tudo. Em que se não pode prever o amanhã. Difícil, né? O cara chegar para você, Luiz, você vai, sei lá, ganhar a loteria daqui 2 dias. É difícil o cara falar um negócio desse, porque não está nas mãos dele essa solução. E essa solução talvez não seja uma solução, seja justamente a abertura do abismo que vamos jogar. E o segundo perfeito, lá não tem essas alternâncias, é uma coisa só, olha, nós temos que atingir essa meta, o objetivo da empresa é esse, e quem não quiser ajudar, sai fora. Então nós somos os que vamos sair fora. Portanto, determinístico. Aqui é difícil ter o determinismo, mas de cima para baixo tem. Não que nossa vida está sob controle, porque nós somos a liberdade de que nem, né? Mas a gente tem que seguir determinadas linhas. É como o formigueiro, né? Você tem lá o local para que você tem que levar o alimento e vai tudo em fila, porque deixou primeiro lá o rastro de um ácido que marca o caminho para aquela figurinha que você pensa que é cega. Sabia que formiga tem 2 estômagos? Sabia disso? Um é para ela e outro é para o parceiro. Natureza incrível. Está construindo o princípio inteligente e o espírito que seríamos nós. Em tudo que é visível e previsível. O absoluto não fica cindido pelo tempo que passa. Esse calendário que dias, horas, meses, segundos é nosso. Não tem nada a ver com o calendário cósmico. Conceitos relativos não cabem porque tudo simplesmente é. Esse é Deus. Os 2 campos são diferentes. Um domina o desenrolar-se obrigatório das grandes linhas. É lá que nós temos que chegar. Qual é a nossa meta aqui na Terra? Vocês lembram? Vocês já ouviram falar nisso, mas não fazem associação com o que nós estamos falando aqui agora. Ama Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a si mesmo. Você está, por acaso, enquadrado em alguma dessas regras? Não. Hipocrisia se falar que está. Você não ama a Deus coisa nenhuma, você quer que Deus faça a sua vontade, não que nós façamos a vontade dele. E o seu próximo, então, é só até o momento que ele não te contraria. Seja o filho, seja o marido, a mulher, o pai, a mãe. Se contrariar, eu finjo que não estou ouvindo, mudo de direção. No outro, a incerteza da pequena oscilação do livre-arbítrio humano, porque visto lá de cima, isso que eu faço aqui é o que a formiga faz para fugir de mim. Se eu, na realidade, tiver a chance de ajudar a evoluir mais perto, mais rápido, eu piso em cima dela, não é assim? Ela não consegue fugir. Lá na pia da cozinha de casa, lá no meio dos alimentos, né? Não consegue fugir. Ela está presa a determinados limites, porque o corpinho dela não consegue correr na velocidade com que o meu pé se desloca no ar, né? Um campo não pode entrar no outro, eu não consigo interferir na vontade de Deus. Ali está escrito, acabou. Embora nas profecias cheguem a tocar-se, porque a gente vai ver o que é profecia. Mas até o mais alto penetra no inferior. Então, em alguns momentos, eles chegam até nós para nos falar assim, olha, existe alguém que está mandando lá em cima, então a gente tem que seguir na direção que está indicada. E esse é concedido olhar aquele. Nós até temos a possibilidade, porque às vezes, algumas pessoas, por capacidade, ou talvez por escolha, que os caras escolhem, João, vai lá e escreve tudo o que eu estou falando. Ou Nostradamus, vai lá e escreve o que eu estou mandando. Não é? Ou Maias, façam aí a projeção, mas é dentro de aquilo que é a nossa meta a ser alcançada. Cada um dos 2 campos tem que obedecer às suas leis. Aquilo lá de cima é, e aqui embaixo a gente tenta ser a nossa maneira. Tudo está enquadrado dentro de limites.
O homem que gostaria de conhecer os acontecimentos para modificá-los. Eu não quero saber para me sujeitar ao que Deus quer que eu faça, mas sim para contrariar. Eu sou o filho rebelde. Eu vou meter a mão na tomada mesmo. Eu vou fazer tudo o que o papai está falando para mim não fazer. Deveria, ao invés, compreender que seu modo de ser, eu devia entender, o meu modo de ser, minha forma particular de vida, baseada naquilo que eu chamo de liberdade, que não é liberdade, não pode alcançar os céus. Não vou atrapalhar nada, porque na verdade eu sou relativo. Reino das profecias. Não pode ultrapassar o limite e entrar no campo da lei, onde reina o determinismo absoluto. O objetivo é aquele, nós vamos tudo naquela direção. Vai levar tempo, mas nós vamos lá naquela direção. Terra. 2100 anos atrás, Jesus começa uma tarefa. Nós não conseguimos chegar ainda coletivamente no objetivo dele. Mas muito tempo antes, né, que é o que está acontecendo agora, que também não se fala muito, porque o pessoal não raciocina, nós temos dois grandes momentos aqui na Terra agora. Primeiro, é o ciclo evolutivo da humanidade. 2160 anos, há uma mudança. A mudança agora é da influência de peixes para a influência de aquário, não é? Porque a astrologia ela tem fundamentação. Veja o Árabe lá no capítulo 18. E nós temos a mudança do planeta, que os caras não estão falando, não estamos saindo do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Tudo está acontecendo agora. Por isso que a bagunça é geral. Nós estamos mudando da classificação de seres humanos presentes na Terra, que vão determinar o que é o mundo de regeneração, que é o meta estabelecido lá pelo absoluto. A Terrinha lá agora tem que passar para uma outra fase. E temos o planeta também se elevando, que é um outro ciclo. Ao que tudo indica, é um ciclo que acontece a cada meio período de evolução do sistema ao redor de si mesmo. Mais ou menos 12 mil e poucos anos. Sabe por quê? Quando Emmanuel fala assim, no livro Sala de Visitas de Chico Xavier, o desaparecimento da Atlântida se deu nos seus últimos remanescentes, que é a ilha de Poseidon, 9.500 anos antes de Sócrates. O Sócrates esteve por aqui quando? Mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo. Pelo que o Emmanuel conta lá no Caminho da Luz, Jesus falou assim, amigos, vocês vão se espalhar pela terra e vão preparar o terreno mental para receber a minha mensagem. O Siddhartha Gautama, você vai lá para o Oriente. O Sócrates, você vai lá para a Grécia. E por aí ele distribuiu alguns. O João diz que é o Sócrates reencarnado. O Sócrates reencarnado no João é o Francisco de Assis reencarnado. Né? Porque esses caras são homens de confiança do Big Boss chamado Jesus. E eles vêm aqui ciclicamente. Quando a gente pega Lacordaire, no livro, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, e nós vamos ler um negócio assim que é para bagunçar a cabeça. Existem muitos Cristos, nós conhecemos um Jesus, mas tem muitos que passam por aqui que a gente nem percebe, que vêm com a missão de fazer mudanças. E mudanças que não se operam assim instantaneamente. Quando Einstein fala assim, olha, energia igual à velocidade da luz vezes a massa ao quadrado. Levou 60 anos para a comunidade científica admitir. Quando Marconi vem aqui e mostra que, olha, isso aqui é um aparelhinho que permite a comunicação à distância, chamado rádio. Mas isso aqui é um truque de ventriloquia, disse a comunidade científica. Quando o Pasteur falou, olha, se você não lavar a mão, você vai se impregnar de veneno, porque a sua mão está cheia de sujeira. Os caras falaram, mas agora vem falar a respeito de animais minúsculos na sua mão. Então há uma rejeição. Quando Copérnico fala assim, olha, não é aquilo que Ptolomeu falou, não é a Terra o centro do universo, a Terra é um planeta que gira ao redor de uma estrela chamada Sol. O cara falou, olha, meu, ou desmente isso, é o cara da igreja, ou você vai para a fogueira. E ele tem que negar. Aí vem o Copérnico, 100 anos depois, e faz um telescópio, começa a olhar as luas de Júpiter e fala assim, olha, aquele cara lá, o padre polonês lá, tinha razão. A Terra está girando ao redor de um planeta, de uma estrela chamada Sol. Então vejam como é difícil do individual para o coletivo
a coisa se expandir. Jesus, ele veio aonde? Onde que é a pátria do Evangelho? Vocês lembram onde é? Não tem. Jesus apareceu na Judéia. O que sobrou dele lá? Nada. Se não fosse os latinos levarem lá para Roma a ideia, com Constantino, por causa de uma visão que ele teve, fez ele vencer um adversário que praticamente ia dizimar ele e os seus soldados, a gente não tinha o Vaticano, não tinha essa grande escola, essa grande empresa chamada Igreja Católica. Graças a isso, realmente, isso se irradiou para o mundo. De uma maneira muito mais intensa no lado dos latinos, porque também tem isso, a gente nunca olha, mas o nórdico tem grandes dificuldades de aceitar o latino. O Deus dos nórdicos, na realidade, não tem nada a ver com o Deus dos latinos. Eles têm uma outra mitologia, um outro conceito a respeito da divindade, que é a divindade dos judeus, que é o grande inimigo da humanidade, né? Porque a humanidade persegue esses caras desde o começo, né? Começou lá com a escravização dos egípcios, a escravização dos babilônios, a escravização dos persas, a exploração dos romanos, perseguição na Idade Média, perseguição pelo Hitler. Parece que o povo incomoda, né? São muito inteligentes. Bom, a conduta de grande número das pessoas, que somos todos nós, que temos o livre-arbítrio à nossa disposição, não pode ser prevista, né? Mas, se um grupo maior, durante longos períodos, pensa da mesma forma, fica fácil alguém fazer um prognóstico. E aí a gente lembra do Kardec. Antes do capítulo 18 do livro A Gênese, tem o capítulo 17, que é a teoria da presciência. Como é possível o cara falar que lá na frente vai acontecer isso? Então ele usa a imagem da montanha. Você está aqui, está olhando nesse plano aqui. Mas se você sobe uns metros acima, você vai ver de um outro plano. O detalhe, já a diferença entre as cadeiras já vai diminuindo. Quanto mais alto eu vou subindo, mais eu vou perdendo a noção do detalhe, mais eu vou vendo o final lá. Então, por isso que é possível fazer prognósticos futuros. Quanto mais nos afastamos do pormenor e de uma visão analítica das coisas, que é possível aqui, as roupas que vocês vestem, na posição que vocês estão sentados, né? Ou seja, quanto mais concebemos por síntese, que é o processo da intuição, tanto mais nos aproximamos do determinismo da lei. Então, mais fácil é possível a chamada profecia. Bom, e aí o Espiritismo vem no século XIX e vem fazer a gente pensar. Espiritismo e a revelação do futuro. Kardec vai perguntar: pode o futuro ser revelado ao homem? Resposta: só em casos raros e especiais. Livro dos Espíritos, questão 868. Por que em casos especiais? Se o homem conhecesse o futuro, vai acontecer o que eu ouvi ontem no outro centro, que eu estava fazendo um comentário sobre isso. Então, já que vai acabar tudo mesmo, não vou mais me preocupar com nada. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não trabalharia com a liberdade com que o faz. Por que permite Deus que seja revelado o futuro algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa. Não raro também é uma prova para aqueles que estão envolvidos. De que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. Então, quando vai ser útil, João, vai lá e escreve lá, da forma como você conseguir, para o povo saber que tem um comando, que vão acontecer grandes coisas daqui até 2000 anos para frente, e a gente já está mais ou menos delineado o que vai acontecer. Os detalhes vocês vão fazer lá com o seu livre-arbítrio, né? Que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que não se realizam? Segundo resposta obtida por Kardec, para se divertirem com a credulidade. Está cheio de cara aí fazendo prognóstico do avião que vai cair, do político que vai morrer, do artista que vai morrer, ou a alegria que provocam. Depois riem-se do desapontamento, porque aquele que acreditou naquilo, profecia amarga. A febre, o frisson que estava ali. E no fim, o que aconteceu? Passou 23 de dezembro de 2012, estamos aqui, não é? A profecia do Nostradamus, antes da virada do milênio, do século, vai acontecer um monte de desgraças. Vão ver até que eles preconizaram o fim de Londres. Londres ia desaparecer. Está lá, né? Não aconteceu nada do que eles falaram. A questão do tempo ou fixação de datas. Isso é problema nosso. Nós é que estabelecemos a profecia, mas não fala nada de fim do mundo. Ela fala do fim de um ciclo. Por que não teve uma projeção além?
Porque eles foram dizimados pelos espanhóis, não foram? Eles foram massacrados pelos espanhóis que roubaram tudo que tinha lá. Porque quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios, de modo geral, não determinam a data? Será porque não possam ou porque não queiram? Por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Se vocês verem aí as histórias dos aviões que caíram, que nem aqui da TAM que caiu aqui no Congonhas, teve um monte de gente que sonhou com aquilo lá, que até o pai de um dos pilotos sonhou que ia acontecer. Mas adianta ele falar, filho, não vai voar hoje porque o avião vai cair. O filho vai falar, pai, acho que está esclerosando, né? Ninguém vai se sujeitar a mudar sua direção por causa de um sonho, não é? Então, por que os espíritos fizeram aquele pai sonhar? Para que, pelos méritos dele, o impacto da perda do filho não fosse tão dolorosa. Ele vai ter a certeza que existia alguma razão para aquilo acontecer. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, é frequente que não o deverem fazer. Também sucede com frequência não poderem, por não o saberem eles próprios. É a programação lá do alto, do absoluto. Eu até vejo, mas eu não consigo adequar meu calendário, porque o calendário lá é diferente do daqui. Aqui é preso ao movimento do Sol. Quanto a precisar a época, é frequente não o deverem fazer. Também sucede com frequência não poderem, por não saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda se não verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos que não escrupulizam de vos enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada, 2012, 2019, vos deve ser suspeita. Isso é eu que crio, não é espiritualidade. O cara dá um chute lá, não será 2012, mas 2019, como está rolando aí. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelar. Há uma nota do Kardec nessa página do Livro dos Médiuns que os espíritos veem ou pressentem por indução. A informação vem de cima para baixo. Como o João, tudo que eu vou te mostrar você anota aí para o pessoal saber que está tudo mais ou menos esquematizado. Então, induzir o João a escrever, quem? Jesus, os acontecimentos futuros. Vêm-nos a se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Por isso que é difícil saber o que o Apocalipse está dizendo a respeito dessa ou daquela época. Na frente aí nós vamos mostrar um negócio interessante de um grande intelectual que é meio assim, mal visto no meio espírita, porque ele, no fim da vida, falou que o Kardec estava superado, né? Daí não raro uma causa de erros aparentes. Então, na verdade, quando fazem prognósticos com data fixa para acontecer, a gente pode colocar em suspeita. A respeito do simbolismo, quando você lê o Apocalipse, você pensa que o João estava meio alterado na sua consciência, porque ele fala em dragão, ele fala assim, em serpente, fala que é gafanhoto. Quando você vê o Nostradamus, também você vê um monte de símbolos. Por que isso? Das profecias não devemos esperar o que não podem nem devem dar-nos, ou seja, informações para dominar os acontecimentos. Porque se eu souber que vai acontecer, eu vou aprontar. Ou então, como eu vi ontem um cara falando no centro lá, então já que vai acabar o mundo, né, ironizando, já que vai acabar o mundo, então agora eu não vou fazer mais nada. Vou esperar acontecer. Então eu vou cair na gandaia. Não podem dar-nos, ou seja, informações para dominar os acontecimentos, para escapar ao determinismo da lei, que deve premiar-nos ou punir-nos como merecermos. Se uma profecia tiver que dizer, acontecerá isto ou aquilo em 2019, o mundo vai passar por uma guerra, ou então uma grande transformação, os problemas sociais serão resolvidos, o Sérgio não vai ter mais trabalho lá para fazer suas obras sociais, não é? A questão das doenças será definitivamente afastada do homem, porque o código genético será dominado. Faltam 2 anos, parece que vai acontecer isso. Você acha que árabe e judeu vão se abraçar, sírio e iraquiano, americano e norte-coreano? Nem que a pacatuça, né?
porque logo retrair-se, cobrindo-se, procurará logo retrair-se, cobrindo-se de véus. Então, a profecia é o que o Kardec fala. Na verdade, quanto mais você sobe, menos você fixa os detalhes, e mais vai ser difícil você conseguir enxergar o que acontece daqui e ali, né? Porque você só vê de cima daqui, você só vê o final lá. Então esses véus, que são os símbolos que são colocados nas profecias, eles objetivam justamente dificultar. Porque se deve, quer avisar, deve ao mesmo tempo impedir que as forças do mal, eu aqui já tinha intuído isso há uns tempos atrás, e quando Humberto de Campos veio com a história do Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, as forças do mal se organizaram. Então, quem está no poder é o mal. Não só aqui como no mundo. Até porque essas mudanças aqui, elas vão acontecer independente dessas pessoas aí. E essas pessoas, elas funcionam em nosso favor. Porque se a gente tivesse tudo redondo na nossa vida, a gente não saía de casa para nada. Tem que ter dificuldade, tem que ter doença. Eu tenho que ter assim, problema de relacionamentos, conflitos domésticos, a doença que vai se manifestar em mim. Porque isso vai me obrigar a mudar talvez a direção que eu estou indo e que está me levando justamente no sentido oposto ao que eu deveria ir. Porque a Terra não é uma excursão de férias que eu estou fazendo, eu não estou aqui passeando. Eu tenho aqui metas a alcançar do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista social. Eu estou aqui para servir a grande causa de implantação do reino de Deus, que é a culminância do Apocalipse. É quando o reino de Deus estiver instalado aqui, que é o mundo de regeneração. Então, o simbolismo objetivo é impedir que as forças do mal, porque evoluídas e ignorantes, saibam disso e se aproveitem para organizar melhor suas batalhas contra o bem. Vocês vão ver aqui na frente umas coisas incríveis que confirmam isso, ditas mais recentemente. Então a revelação é gradual. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo você encontra isso aqui. Ninguém viu, eu também não tinha visto, mas de vez em quando a gente tem umas instruções assim, vai procurar. Jesus disse assim, não pode haver mistérios absolutos. É o mestre, é o grande comandante da nossa terra, é o Sil. Não pode haver mistérios absolutos. E ele está com a razão quando diz, não há nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo o que está oculto será um dia descoberto. E aí vem o Espiritismo e o Kardec escreve assim, no mesmo capítulo, não colocar a luz sobre o ok. Se os espíritos ainda não dizem tudo abertamente, não é porque haja na doutrina mistérios, como alguns espíritas e centros espíritas parecem tentar convencer as pessoas, né? Reservados a privilegiados, nem porque coloquem a candeia sobre o ok, mas porque cada coisa deve ir a seu tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de se propagar, antes de se apresentarem uma outra, e dão aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Vamos imaginar que André Luiz estivesse vindo lá no século XIX. Você acha que o nosso lar, alguém ia prestar atenção naquelas coisas? Então tinha que vir o Kardec primeiro para lançar semente. Quando aquele material todo começou a fermentar na cabeça, principalmente dos sul-americanos brasileiros. Por que isso? Porque nada também acontece em revelia. O Emmanuel revela a Chico Xavier em 1972, quando o Chico fala assim, o Emmanuel, mas onde é que está aquele povo lá que ajudou o Kardec? Kardec não trabalhou sozinho, que ajudou o Kardec a organizar justamente a proposta espírita. O Emmanuel fala assim, entre o último quartel do século XIX e agora, que é 1965, quando ele disse isso, entre 15 e 20 milhões de espíritos gauleses se transferiram para as Américas para fazer com que a ideia da reencarnação aqui fosse uma coisa tão natural e viável quanto é lá na Índia, lá na Ásia. Se a gente for olhar a evolução do próprio Espiritismo, ela ganhou realmente uma feição aparentemente kardecista quando Chico Xavier apareceu no Pinga Fogo. Porque como é que era a divulgação do Espiritismo antes de Chico Xavier no Pinga Fogo? Haviam duas editoras, uma das quais fez a tradução do livro das obras básicas, melhor dizendo, chamado Federação Espírita Brasileira. Primeiro o Dr. Joaquim Travassos, Dr. Bezerra, depois o Guilherme Ribeiro, que traduziu todas. E isso ficou até mais ou menos os anos 60.
A Revista Espírita, que é a coleção dos 144 volumes do material mais importante da codificação, segundo o próprio Kardec afirma, na realidade só foi traduzido para o português e publicado em 1966, graças à iniciativa de um cara que pegou seu capitalzinho e montou uma editora chamada Edicel, hoje desaparecida, o Sr. Frederico Giannini. Então nasceu a Revista Espírita no Brasil. Mas os espíritas nem sabem que ela existe. Então como é que era, se você for olhar a prática espírita, tirando a caridade, né, que é o grande mote, é aquilo que é o cartão de visita do Espiritismo, 1966, a 400 quilômetros de São Paulo, aqui, de onde eu sou, os espíritas eram criaturas assim, animadas pelo capeta, que era o que os católicos queriam que a gente, infelizmente, acreditasse. Hoje são os evangélicos, ou alguns deles que fazem, nós queremos acreditar que o diabo aqui está por trás das nossas ações. Mas o que dava credibilidade é o trabalho social. E aqueles que naqueles anos 60 perseguiam os espíritas, hoje estão tomando passe no centro espírita. Não é uma ironia? É ironia, mas é verdade. Porque o pensamento, na realidade, vai fermentando e o bolo vai crescendo, não é verdade? Então, tudo vai se transformando, se renovando. A verdade pode passar um tempo, mas ela vai se impor e vai prevalecer. Então, os espíritos dão o tempo necessário. E Kardec fala mais isso, olha. O Espiritismo vem lançar luz sobre uma série de pontos de difícil entendimento. Entretanto, não o faz imprudentemente. Os Espíritos, em suas instruções, procedem com admirável prudência, apenas sucessiva e gradualmente abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão ainda reveladas à medida que o momento de fazê-las vir à luz tiver chegado. Como interpretar o conceito dos tempos chegados? Olha que legal isso aí. Trata-se de ciclos periódicos, previstos pelos mentores siderais, porque vimos lá que o universo é conduzido por milhões de seres inteligentes, bilhões de anos antes do nosso calendário. Então, lá na frente já está estabelecido. Não foi Jesus que estabeleceu. A Terra, como mundo de expiação e provas, tem essa destinação. Reguladores das modificações planetárias que se sucederão em concomitância com alterações que também deverão ocorrer com os habitantes do nosso orbe. Então são duas mudanças, a mudança da classificação do planeta e dos habitantes dela. Além das seleções previstas, olha, quem não tiver enquadrado vai ser remanejado, vai para outras escolas, outras regiões da Terra menos desenvolvidas. Para as humanidades físicas ou para os desencarnados adjacentes aos respectivos orbes, requerem também a limpeza psíquica do ambiente, porque você acredita que tudo isso que você gera com o seu pensamento não cria uma atmosfera? Se cria dentro da sua casa, se cria dentro da sua cidade, cria também dentro da Cracolândia, vamos imaginar assim, cria ao redor do planeta. A somatória desse lixo vibratório que você libera tem que ser limpa também, a fim de que seja neles eliminado o conteúdo mental denegrido das paixões descontroladas. As características fundamentais desses tempos chegados, o magnetismo inferior, gerado pelo atavismo da carne, pelos pensamentos dissolutos, recrudesce e se expande, que é o que está acontecendo agora, formando um ambiente perigoso para a existência humana disciplinada, saturando a aura do orbe até as suas fronteiras astroetéreas. Nós vimos lá atrás, agora há pouco, que isso vai até o limite do outro planeta, com outros planetas, formando imenso oceano de forças magnéticas agressivas e sensuais que se expandem e convergem num círculo vicioso cada vez mais perigoso. Então tem que ter um limite. Esse fim dos tempos deve constituir-se propositadamente de guerras, corrupções, alucinações e desesperos. Os construtores siderais que criam os mundos sob a direção técnica da Suprema Lei conhecem e prevêem, porque nós somos previsíveis individual e coletivamente, perfeitamente as épocas psicológicas em que devem ocorrer os desregramentos periódicos de cada agrupamento espiritual reencarnado. A multiplicidade de fatos e desregramentos humanos, tais como guerras, corrupções e aviltamentos, como ocorreram na própria Roma, que comandava a civilização do mundo, o Império Romano era poderoso, chegou na China, indicam terem sido consequentes de um final dos tempos também? Bom, comprovam que se processou naquela época a intervenção retificadora do alto.
Roma resgatou os seus desregramentos. Se você olhar a história de Roma, Calígula, Nero, vai ver lá. É degradação, inversão de valores, opressão, exploração humana. Tudo isso está vendo agora. É momento de transição, é reforma. Sob as hostes dos bárbaros de Átila, lembrando a terapêutica das vacinas, os romanos sofreram o corretivo das mesmas paixões orgíacas que haviam feito desencadear seus desregramentos coletivos. Sodoma e Gomorra, destruídas, está lá a Bíblia, hein? Devido à degradação moral dos seus habitantes, dão provas da intervenção espiritual. Herculano e Pompeia, que é a antiga Nápoles, a atual Nápoles, né? Sufocadas pelo Vesúvio, desapareceram no auge da devassidão, que se tornava já perigosa a integridade dos povos vizinhos. Catástrofes de Sodoma, Gomorra, Babilônia, desapareceu, né? Virou Iraque, mais recentemente conhecido, foram acontecimentos de ordem local, porque os seus conteúdos psíquicos deletérios já ameaçavam perturbar os povos vizinhos que não mereciam a saturação perniciosa do seu ambiente. No entanto, como já afirmara o próprio Jesus, os sucessos de fins dos tempos seriam de caráter mundial, devendo atingir, portanto, todo o globo e toda a humanidade. Pega lá Marcos, capítulo 30, Evangelho de Marcos, capítulo 30, vocês vão ver. Ou então Mateus, ou então Lucas, previsões de Jesus sobre o futuro. Saíam todos os seus seguidores do templo, um deles olha para trás e fala: Mestre, olha que pedras maravilhosas constituem esse templo. Jesus dá uma olhadinha e fala assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí os caras assustam, mas quando é que vai se dar isso? Aí ele faz uma digressão e no final ele vai dizer o que nós vamos dizer no final do nosso trabalho de hoje. Muita gente poderá sofrer as consequências totais desses fins dos tempos sem que haja semeado tanto dinheiro. Eu tenho culpa do que aconteceu lá, está acontecendo aqui? Diz o amigo espiritual aí: não há descuido nem confusão na determinação das encarnações a se realizarem no órgão. Os espíritos que estão isentos da grande prova e livres da próxima seleção espiritual, conforme previsto lá no capítulo final do livro dos Espíritos, no capítulo 18 do livro da Gênesis, não foram mandados para a Terra, nem estão atuando em faixas vibratórias de baixa frequência planetária. Muitos se libertarão em tempo das provas acerbas e outros serão transferidos para locais de menor perigo. Acresce ainda que os acontecimentos se processarão lentamente. Está lá no livro da Gênesis isso também. Isso aqui foi escrito em 1955. Estava sendo descoberto, Nostradamus estava fazendo lá seus prognósticos, né? Ele o fez baseado na astrologia. O Nostradamus não podia falar claramente, até porque a astrologia era condenada pela Igreja Católica. Mas o Nostradamus tinha uma vantagem: ele era o médico da rainha Catarina de Médicis. Quem quer ver com o Nostradamus, assista o filme A Rainha Margot, que fala sobre o casamento de Henrique de Navarro com a Margot, que era filha da rainha, a única filha mulher. Aquilo lá era uma bagunça entre os irmãos, né? E a Margot não tinha nada a ver com o Henrique de Navarra. O Henrique de Navarra era um cara que era simpatizante do protestantismo que tinha surgido na Europa. Mas a Inquisição, os jesuítas estavam caçando todo mundo, e a rainha Catarina de Médicis, influenciada por uma mulher que depois veio viver aqui no Brasil no século XX, Dona Esmeralda Bittencourt, que era a duquesa de Nemours, faz a cabeça da rainha, que faz a cabeça do Carlos IX, que assina o decreto e manda acabar com tudo que era huguenote e eliminar todo mundo. Chico Xavier testemunhou isso. Isso é possível confirmar lendo um livro chamado O Espinho da Insatisfação, capítulo Um Espinho na História da França, onde o Chico, sensibilizado pela perda de 3 filhos da Dona Esmeralda, pergunta para o irmão: Emmanuel, mas como é que uma pessoa tão boa, que ele está vendo a Dona Catarina, Dona Esmeralda de agora, não está vendo a duquesa de Nemours? Por que coisas tão ruins acontecem com uma pessoa tão boa? Emmanuel quer mesmo saber? Chico falou que sim. Emmanuel põe a mão assim na testa do Chico. O Chico se vê correndo uma noite escura, onde ouvia gritos: massacre, massacre, o rei exige. Muita mortandade, muita violência, muita crueldade, crianças, mulheres, homens morrendo assim de forma absurda. Foram milhares numa madrugada de 24 de agosto de 1572. O Nostradamus era o rei aliás, o médico da rainha, né? E ele inclusive produzia algumas substâncias de
tipo veneno. E a Catarina de Médici, ela tinha uma certa cisma com o Henrique de Navarra, primeiro porque ela era protestante, e o casamento era uma negociata. Então ela encomenda com ele lá um veneno, e ele impregna nas páginas de um livro com esse veneno. Está lá no filme. E esse veneno, esse livro, na verdade, quando a Catarina vai levando lá para o Henrique, na verdade o filho, o Carlos Mano, pede para ver o livro. Aí pega o livro e passa a mão assim, vai virando as páginas. Esse passando a mão, ele pôs o veneno na língua. Vira um bicho, fica todo deformado e vai ter uma morte horrível. E o veneno virou-se contra a própria rainha. Né? Rainha Margot. É um filme meio pesadão. Então, as profecias do Nostradamus começaram a ser publicadas em 1555, perfazendo 1000 profecias distribuídas em 10 centúrias astrológicas, num texto obscuro e de sentido velado, chegando a predizer até 2001, segundo os astrólogos da atualidade conseguiram precisar. Nos últimos 50 anos do século XX, segundo cálculos astrológicos, medindo as posições dos planetas e constelações segundo os nossos contemporâneos, os acontecimentos incluiriam guerras, mas história sempre teve, né? Invasões, revoluções internas, perseguições religiosas, uma ideologia horrenda e perseguições à Igreja Católica. A Europa estaria à mercê de guerras e da desordem, assistindo ao fim da Inglaterra. Teve a Segunda Guerra, não é? A Inglaterra não desapareceu, fizeram os estragos, mas depois o Churchill deu o troco lá em Berlim, acabou a guerra, ele mandou os aviões ingleses ir lá e bombardear Berlim, do jeito que eles fizeram com os ingleses, numa madrugada, matando meio, porque o Churchill não era nenhuma flor que se cheire, né? Para 1999 haveria a última invasão asiática. Só se foi econômica, né? Porque os chineses acabaram com a economia do mundo. E deve ser mais ou menos nessa época, né? O anticristo citado é uma força, uma doutrina ateu materialista, a ideia anticristã totalmente contra toda a concepção espiritual que ela quer destruir. O Divaldo está aí no WhatsApp falando assim, agora uma profecia. Já viram isso? Aí o Divaldo eu te mandei, eu acho, né? Olha, houve um acordo aí no plano espiritual entre islâmicos e judeus. E eles fizeram um acordo, fizeram uma combinação para acabar com Jesus definitivamente na Terra. Está lá o Divaldo falando isso. E aí ele vai terminar dizendo o que está acontecendo nas casas espíritas. Maledicência, intriga, que é uma das extensões daquilo que eles querem destruir, porque é feito o quê? Em nome de Jesus, né? A casa espírita, né? Seu método é a desordem, que é bagunçar mesmo. Tá aí, ó. Não precisa ir de longe, né? Seu objetivo é desorganizar tudo, sua verdadeira meta é criar o caos. Isso que é o anticristo está tentando fazer. Quando os tempos forem chegados, uma grande transformação se produzirá, de tal modo que muitos julgarão a Terra fora de órbita. Isso o Nostradamus escreveu lá no seu tempo. Escreveu também, uma grande estrela por 7 dias abrasará a Terra e se verá 2 grandes sóis. Daí surgiu a ideia do planeta Chupão lá do Ramatiz. Na verdade o Nando Cordel, acho, né, fez até uma música, que aquela mulher que morreu lá cantava, quando o segundo sol chegar para anunciar a mudança do planeta, uma coisa assim, né? A Cássia Eller cantava, né? Muito bonita a música, foi baseada nessa história aí. Passará junto à Terra um novo corpo celeste volumoso, grande, um monstro visto à luz do dia, previu Nostradamus. E aí o tal do Ramatiz veio com a história do planeta que vinha aqui para, pelo seu magnetismo, atrair tudo que é tranqueira, né? Então, no livro Valiosos Ensinamentos de Chico Xavier, acho que capítulo 80, 81, Chico Xavier fala que na Lua já estariam contidos muitos dos espíritos que vão ser remanejados para outras regiões do planeta. Nós vamos ver agora daqui a pouco no perfil, escrito nos anos 50, quando não era nada parecido com o que é hoje, né? Então, Chico Xavier fala isso lá, aí vem o André Luiz Ruiz com um livro titulado Despedindo-se da Terra, Herdeiros do Novo Mundo, e são 3 livros, depois virou 4, né? Esculpindo o Próprio Destino, Despedindo-se da Terra, Herdeiros do Novo Mundo. No Herdeiros do Novo Mundo, a gente vai ver, na verdade, o Dr. Bezerra levando um médium chamado Ribeiro e um outro companheiro a assistirem uma prédica de quem? Maria de Nazaré.
E a tal da Nossa Senhora está muito abalada, né? Está muito abalada, falando a respeito da humanidade, fala pouquinho, mas quando ela sai fora, o Ribeiro pergunta, mas doutor Bezerra, por que ela está tão emocionada? Aí o doutor Bezerra pega os bichos, leva lá para a lua e mostra para eles a paisagem de seres, parece que parte de um hospício, gritando, acusando-se uns aos outros, inconformados, né? E quem são aqueles ali? Nós vamos ver daqui a pouco nós vamos ver quem. E na realidade, na sequência, ele vai levar os caras para um mundo ao qual são remanejados, como os exilados de Capela, estavam lá naquele bem bom, lá no tal do sistema de Capela, e vieram aqui para essa pindaíba chamada Terra, que era um mundo primitivo, saindo da condição de primitivo para o mundo de inspeção de provas. Não tinha nem como reencarnar, tinha aqueles corpos embrutecidos, os caras tinham um perispírito mais sutilizado, como é que eu vou entrar nesse escafandro pesado aí? Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, eles ficaram alguns séculos trabalhando nas matrizes genéticas para que pudessem reencarnar. Quando estava pronto, Jesus falou, um grupo vai lá para o Egito, outro grupo vai lá para a Índia, outro grupo vai lá para sul daquilo que vai ser a Europa no futuro, e outro grupo vai para a região de Israel. É o grupo que tem mais probabilidade de disseminar a ideia do Deus único. Aí nasce o povo hebreu, vivia distribuído em tribos, foram escravizados, voltaram unidos e deram origem justamente ao grupo liderado por Moisés, que criou um Deus humanizado e depois reformulado por Jesus, né? Bom, a Terra não ficará eternamente inclinada. Nós temos uma inclinação em relação ao Sol, 23 graus, vocês sabem disso. Dizem que esses dois grandes terremotos, tsunamis que aconteceram, interferiram na inclinação da Terra. Esse eixo magnético da Terra tem tudo a ver com tudo que está acontecendo do ponto de vista geológico, climático. Ontem o UOL disse o seguinte, olha, ano de 2018 vai ser um ano assim, onde haverá uma incidência maior de terremotos e grandes efeitos geológicos na Terra. Está no UOL de ontem. E no UOL de dias atrás, uma informação, 15 mil cientistas disseram, ou a humanidade toma jeito, ou nós não vamos ter condição de sobreviver muito tempo aqui. Os recifes de corais da Austrália, de onde sai grande parte do oxigênio que alimenta a Terra, já estão mortos. Milhares de espécies marinhas estão morrendo graças à poluição inestancável do homem em relação ao oceano. Tudo que é temperatura, tudo que é vento, tudo que é chuva, tudo que é oxigênio vem do mar. Vocês sabem disso? Não, né? Ou se sabem, precisa de prestar atenção para ver o que nós podemos fazer. Porque os que continuam emitindo poluentes, como os norte-americanos, saíram fora dos acordos que tentavam disciplinar. O Brasil, que deveria estar controlando a destruição das matas, simplesmente estava pegando o dinheiro lá dos finlandeses e sabe lá para onde foi, né? E não estava fazendo nada. E a destruição da Amazônia continua em ritmo acelerado. Isso vai representar uma coisa que vocês vão ver lá no final, um negócio muito interessante. Bom, vamos lá. Aí vem as profecias maias. Na verdade, lá para 2008, mais ou menos, começou a se falar nisso. Essa profecia maia, ela surgiu, na verdade, com uma descoberta lá no interior do México, de um dolmen lá, de uma estátua, e tinha lá umas inscrições, e aí fizeram uma interpretação dentro do que foi possível, e chegaram à conclusão que aquilo lá é um prognóstico para 5.126 anos dentro do calendário maia. Aí eles fizeram a adaptação desse calendário naquele calendário gregoriano, que é o que regula a nossa vida. Porque também tem o calendário chinês, tem o calendário judeu, vocês sabiam disso? O calendário egípcio, tem um monte de calendário aí. Só que o gregoriano prevaleceu graças à Igreja Católica, né? Hoje ele regula as relações comerciais no mundo inteiro. Então fizeram uma adequação disso naquilo e chegaram à conclusão que o mundo ia acabar em 21 de dezembro de 2012. Acabou porcaria nenhuma, né? Só que conta a história, como é que surgiu lá. Descobriram aquele totem lá, nessa região do México, e na verdade era apenas um prognóstico. Não tem continuidade porque o povo maia foi dizimado pelos espanhóis. Aí vem esse cara aqui recentemente, meio espírita,
e diz que o Chico confidenciou para ele uma série de coisas, fazendo uma amarração muito interessante, porque o final do livro A Caminho da Luz, o Emmanuel fala assim: olha, dizem aqui que houveram duas grandes reuniões da comunidade que dirigem o sistema solar. Uma quando decidiu-se pela formação da Terra, onde Jesus assume, espírito puro, a condição de grande comandante, coordenador desse projeto. Outro quando decidiu-se pela vinda de Jesus, como ele havia prometido lá para os exilados de Capela, que ele ia dar uma passadinha aqui para ver como é que as coisas estavam. Existem muitas providências que são tomadas. No livro Francisco de Assis, no Milanês, a informação que milhares de espíritos foram tirados da atmosfera terrestre psíquica, confinados numa determinada região do Equador, onde a incidência do Sol queima aí as combinações mentais, e lá se construiu uma cidadela, com o formato de uma cruz com as pontas quebradas, simbolizando a suástica, que é um símbolo que vem se repetindo em várias civilizações, em várias épocas, em grupos religiosos ou não. Cada uma das extremidades era comandada por uma grande personalidade, uma das quais é o Hitler. Aí o cara fala isso, e na verdade todo o documentário que é produzido é para dizer que o Chico Xavier é um profeta que não errou nada, e dizer também que o Chico Xavier tinha previsto que depois dos 50 anos, porque quando chegou na data limite, que era justamente quando aconteceu essa descida do homem na Lua, diz que os caras lá do plano espiritual ficaram incomodados, falaram: não, se deixar o homem muito longe, ele vai fazer muito estrago. Então vamos botar para quebrar agora, conforme a programação lá do absoluto. Mas acontece que Jesus teria pedido: não, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais 50 anos de prazo para ver se dá para salvar mais umas ovelhas. É estranho, né? Aí o que acontece, 50 anos de 1969, julho, chega em 2019. Aí diz que o Chico fez uma série de prognósticos. Mas o que ele verdadeiramente disse, que é o que deu base a tudo isso, é que na realidade, se em 50 anos, a partir de 1972, quando ele falou isso no Pinga Fogo, não houvesse uma guerra, a NASA teria construído na Lua cidades de vidro, cidades de estufa, conseguido produzir água a partir dos elementos químicos, físicos lá da Lua, e dali haveria realmente uma invasão do cosmos aí por parte das naves espaciais. Nós estamos aqui em 2017, não sabemos nenhuma cidade de vidro na Lua. E o que ele disse é isso aqui, ó: se acontecesse isso, quem sabe, foi o que ele disse, teríamos a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Lá no documentário eles põem dois generais brasileiros, um dos quais era chefe da Casa Civil do governo Fernando Henrique, que era médium psicógrafo, por sinal, e na verdade eles só falam da idoneidade do Chico. E existem algumas referências sobre o que o Chico teria dito naquele programa. Não foi ele que disse, foi o Emmanuel. Nós vamos ver uma coisa que o Emmanuel diz que teria dito nas perguntas que não foram ao ar daqui a pouco. Eu não sei se ele estava variando, mas eu acompanhei aí ao longo do século XX as editoras periféricas, tirando a febre das obras do Chico, que é GEM, Ideal, ID, Céu. Havia um rigor assim absoluto do Emmanuel. Nada foi publicado sem autorização dele, sem que ele revisasse tudo antes de sair. Então, se está escrito ali alguma coisa, ele disse mesmo, mas é para a gente pensar. Sobre o Apocalipse, indica-nos o Apocalipse que na lei há um princípio de equilíbrio que estabelece um limite ao mal, controla seu desenvolvimento e o detém quando a medida está esgotada. Essa profecia faz-nos assistir a esse lento esgotamento de medidas, enquanto Deus olha sem pressa, pois os artífices do mal não podem escapar à justiça que põe tudo em ordem. Para facilitar a sua compreensão, poderíamos dividir o Apocalipse em 3 partes. Primeiro, contém avisos às 7 igrejas da Ásia Menor e abrange os 3 primeiros capítulos do Apocalipse. Já foi. Segunda parte, descreve a grande luta entre o bem e o mal, até a chegada do prometido reino de Deus, que ainda não veio. Este é o trecho maior do Apocalipse, o que mais se relaciona conosco, porque toca em nosso tempo e o futuro próximo. Vai do capítulo 4 ao 19. E a última parte refere-se a um futuro remoto, até o juízo final, que vai do capítulo 20 ao 22, que é o fim. Mas não é o fim do mundo, é o fim do ciclo.
No fim dos tempos, as forças das trevas seriam soltas por pouco tempo e elas viriam cheias de fúria, porque sabem que pouco tempo lhes resta. Está lá no Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 12, capítulo 1, versículo 3 e versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Nesse final do ciclo tem sido permitido o reencarne em massa de espíritos com pesada carga espiritual para uma última tentativa, servindo também como teste para aqueles que necessitam reafirmar sua condição evolutiva. A semelhança da criatura maldosa que não se importa em cair no fundo escuro do poço, desde que arraste consigo outros em sua queda, assim como agem as hostes do mal, poucos se importam com sua própria infelicidade, desde que carreguem consigo companheiros de infortúnio. Por isso que a gente está vendo essas balbúrdia aqui na nossa dimensão, né? Quando uma revolução social, está lá no livro A Gênesis, se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, ou seja, nós estamos influenciando lá e eles estão influenciando cá, onde todas as paixões boas e más se exacerbam, como entre vós. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele volver. Só haverá uma exclusão definitiva para os espíritos rebeldes por natureza, aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais que a ignorância, tornam-se surdos à voz do bem e da razão. Em seu desvario, eles próprios cavarão a sua ruína, impelirão a destruição que engendrará uma porção de flagelos e calamidades, de sorte que, sem o querer, apressarão o advento da era de renovação. Quer dizer, tudo o que está acontecendo, na verdade, é um processo que está se acelerando cada vez mais. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, isso foi escrito em 1866. Olha aqui, olha esse não é o momento. Ver-se-ão suicídios multiplicando-se. A cada 45 segundos morre alguém por suicídio na Terra, em proporção nunca vista, até entre crianças. Então não está acontecendo, é agora. Porque há uma campanha no sentido de tentar coibir um pouco isso. Há um processo de classificação automática. Isso é interessante. Não precisa chegar lá no plano espiritual, os caras vão pegar sua Catarina. Você reflete a sua condição espiritual, evolutiva, em si mesmo. A sua estrutura sutil ao redor do seu corpo físico irradia isso, que é o que permite que alguns médiuns falem sobre você sem você ter falado sobre você com eles. Que revela e comprova as reações do psiquismo dos encarnados. Quer ver um exemplo? Nos domínios da mediunidade do André Luiz, o psicoscópio. Os caras fazem uma varredura de você, assim como um equipamento lá. Em perfeita conexão com o princípio crístico ou não. No final da última hora, que é agora, o que se avalia é o caráter do aluno. Olha que interessante. É o caráter, não seu conhecimento. Não adianta você saber muito se você é uma porcaria. Com que honestidade responde aos desafios, você vai se submeter à corrupção, ao jeitinho, como responde mais do que o sabe. A Terra não está sendo submetida a uma depuração intelectual, não é só para avaliação, não é o Enem aqui para saber o que você pensa, mas uma depuração ética, que é diferente, né? A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga na natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral. Está no livro A Gênesis, capítulo 18. Agora, olha que legal que o cara falou em 1949. Distúrbios climáticos e geológicos preditos há tantos séculos. Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus. Lenta, mas inexoravelmente, os fatos se reproduzirão em gradativa intensidade. Inúmeros terremotos suceder-se-ão em lugares situados fora do cinturão dos abalos sísmicos. Não se sabia então das placas tectônicas, né? Isso em 1950. Grandes e temerosas inundações fluviais. Nós estamos vendo todo ano aqui na época das chuvas, em janeiro, fevereiro, lá no Nordeste. O Amazonas sobe não sei quanto, Rio Negro sobe não sei quanto, o Tietezão aqui sobe não sei quanto. Inundações tenebrosas fluviais hão de ultrapassar níveis de rios nunca atingidos por elas. Algumas ilhas vulcânicas desaparecerão rapidamente e ilhotas desconhecidas farão a sua eclosão no seio dos oceanos. Chuvas torrenciais desabarão em zonas secas contínuas
Regiões tropicais sofrerão os efeitos das geadas inesperadas. Nós estamos vendo aqui agora, frio agora em novembro, não dá. Rios nutridos perderão seu conteúdo líquido e leitos secos ficarão pejados de água. Tufões e furacões visitarão continuamente as zonas ribeirinhas, estendendo-se às áreas muito distantes e eclodindo em ritmo cada vez mais acelerado. Algumas praias ficarão reduzidas. Santos, está acabando ali Santos, já viram isso? Ilha Comprida, já há muito tempo, os órgãos controladores não permitem que você consiga construir ali mais ou menos dentro da praia, porque a praia está sendo solapada. Ilha Comprida é um banco de areia. Algumas praias reduzidas, ao mesmo tempo, Olinda, em 1995 eu fui a Olinda participar de um congresso espírita lá. Olinda já estava meio que submersa. Fortaleza tem barreiras para evitar que a água do mar invada as áreas das construções ali à beira-mar, né? Outras terão suas faixas arenosas aumentadas. Aldeias situadas em áreas de inundações subir-se-ão do vosso mapa terráqueo, deixando milhões de pessoas sem teto. Os animais, as aves e mesmo os peixes e crustáceos emigrarão continuamente para zonas imprevistas. O frio se fará fortemente manifesto nos lugares tradicionalmente quentes, enquanto, para a surpresa de seus habitantes, a temperatura subirá continuamente em regiões frígidas. A humanidade terrestre, disse lá no capítulo 18 da Gênesis, chegada a um desses períodos, que é o fim de um ciclo, está em meio a ele há quase um século, desde 1750. No trabalho de transformação. Por isso que ela se agita por todas as partes, presa de uma espécie de febre e como movida por uma força invisível, até que ela tenha retomado seu assento sobre novas bases. Olha os indicadores que a gente reuniu aí, de 1750 para cá. Na parte política, social e demográfica. Fim das monarquias, independência das colônias, tudo acelerado, né? Libertação dos escravos, ruptura Estado-Igreja, ascensão e queda do socialismo, comunismo, Guerra Fria, espionagem, terrorismo, explosão populacional a partir dos anos 50 do século XX, dos efeitos sociais como violência, crueldade, atentados, acidentes graves, derivados da introdução de milhares de espíritos. As forças do mal iam ser trazidas aqui para a superfície, desalojados das esferas inferiores do planeta. Na ciência e tecnologia, revolução industrial, revolução tecnológica, estratificação e evolução da ciência, essa fragmentação da sociologia, psicologia, física, física quântica, física isso, sei lá, rádio, televisão, computador, numa sucessão assim de evoluções na área de comunicação, descoberta do telefone celular, o desenvolvimento do avião, jato, foguete, satélite, evolução da astronáutica, viagens espaciais, aprofundamento dos conhecimentos em torno do corpo humano, já chegamos ao código genético em 2012, exames clínicos de imagem, cirurgias não invasivas, técnicas de produção agrícola em alta escala, decifração do código genético, do ponto de vista geológico-climático, aprofundamento dos conhecimentos a partir do desenvolvimento tecnológico, placas tectônicas é um exemplo, né? Degradação intensa e acentuada do ecossistema no final do século XX, repercutindo na elevação das temperaturas médias, ou efeito estufa, fenômenos meteorológicos como vendavais, furacões, chuvas torrenciais, tempestades, terremotos, tsunamis em intensidade crescente. Nos anos 50 a gente viu agora há pouquinho que o cara falou lá que ia acontecer, né? Dados que exemplificam o estado atual criado pelos inquilinos do planeta. Olha quanta besteira que nós estamos fazendo. Gastando 12 vezes mais para fins militares do que ajudando países em desenvolvimento. 5.000 pessoas morrem por dia por ingerir água contaminada. 1 bilhão não tem acesso à água potável. Quase 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. Mais de 50% dos grãos comercializados são usados para ração e biocombustível. 40% das terras aráveis sofreram danos permanentes. A cada ano, 13 milhões de hectares de mata desaparecem. 1 a cada 4 mamíferos, 1 em cada 8 pássaros, 1 em cada 3 anfíbios estão ameaçados de extinção, cerca de 1000 vezes mais que o natural. 3/4 das zonas de pesca estão exauridos, esgotados ou em perigoso declínio. 15.000 cientistas, é isso que saiu antes de ontem aí no UOL, acabaram de dar um alerta para a humanidade. Várias espécies estão se extinguindo,
a uma taxa 1000 vezes maior que o natural. 90% da grande barreira de corais na Austrália está morta ou quase. Se vocês assistirem no Netflix um filme chamado Planeta Água, vocês vão ver isso aqui, que é de 2015 ou 2005. É um negócio, aqueles recifes de corais submarinos, todos pretos, queimados pela acidez da água. E os oceanos estão tão sufocados com plásticos que peixes se viciaram em comer os mesmos. A temperatura média dos últimos 15 anos foi a mais alta registrada. A calota polar está 40% mais fina do que há 40 anos. Pode haver, se continuarmos a existir, ao menos 200 milhões de refugiados climáticos até 2050. Isso aqui não é espírita, viu? É dado científico, facilmente acessado por qualquer um. Os perfis da triagem, isso dito lá em 1868. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoce. É só olhar a molecada de hoje, em relação ao que eu sou, em relação ao que meus filhos foram, em relação ao que meu pai foi, em relação ao que meu avô foi. A molecadinha de hoje já nasce sabendo, já é como que autodidata. Você vê os desenhinhos que o meu neto assiste na televisão hoje, ele está aprendendo coisas que eu fui aprender na escola, ele já vê no desenhinho lá, misturado com a Patrulha Canina, com o Blazer, são coisas assim, é a humanização da caminhonete, a humanização da cachorrada, que salvam vidas, que fazem um monte de coisa boa. Ou seja, eles não têm as barreiras que nós tínhamos. Sentimento inato do bem, eles são bonzinhos. Tem os maus, mas é um meio que influenciou. Maria vai com as outras. E as crenças espiritualistas. Não precisa de religião do jeito que nós aprendemos. Eles já trazem intuitivamente isso. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentes. Eles não são nenhuma bracente também. Mas eles já progrediram um pouquinho. Se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Agora o lado inverso. Os que são representação do mal. Revolta contra Deus, pelos se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva às paixões degradantes, sentimentos antifraternos de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme e, enfim, apego a tudo que é material, como sensualidade, ambição, desejo e avidez. Está no Gênesis, capítulo 18. A Apocalipse preconiza juízo final, referindo-se à separação do joio e do trigo. A que grupos humanos se refere o Apocalipse? Olha que legal, foi dito lá em 1949. Vocês vão ver que quase nada do que ele fala lá em 49 tinha naquela época, mas hoje está sobrando. Quer ver? Os dois grupos distintos que Jesus profetizou para a hora final, quando afirmou que viria julgar os vivos e os mortos, separando os lobos das ovelhas, o joio do trigo, ocasião em que os bons sentar-se-iam na sua direita e os maus à sua esquerda. Um desses grupos, o que tomará a direita, será constituído de criaturas cuja vida houver representado um esforço à procura da bondade, do amor, da honestidade, renúncia em favor do próximo, do cumprimento dos preceitos renovadoras do Evangelho. O outro grupo, que tomará lugar à esquerda, será representado pelos maus, compondo a triste caravana dos que emigrarão para uma ordem inferior em relação com seu padrão anticrístico. É o dos que planejam os arrasamentos das cidades pacíficas, os técnicos impassíveis que movem botões eletrônicos para a destruição à distância, os cientistas satânicos que operam nos desvãos dos laboratórios, na preparação dos engenhos de morte, os que exaurem fosfato na busca de meios mais eficientes para assassinatos coletivos, os que criam indústrias para o fabrico de instrumentos criminosos, os autores de engenhos malignos que transformam os aviões da fraternidade em monstros vomitadores de bombas infernais. E a triste caravana será ainda engrossada com outros contingentes humanos provindos, agora a partir daqui é o hoje, dito lá em 1940, das corrupções administrativas, os que se locupletam com os bens públicos e dificultam o leite para a criança, o asilo para o velho, o agasalho para o desnudo, o hospital para o indigente, as almas venais que transformam a consciência em balcão, os exploradores sensacionalistas das desgraças alheias,
os jornalistas, escritores, tribunos e políticos que instigam ou defendem as forças do ódio, indiferentes à edificação superior da consciência das massas e à educação essencial da criança. Este é o séquito a caminho da implacável retificação no habitat sombrio de outro mundo tão agressivo e impiedoso quanto as suas próprias consciências. É só lembrar que eu falei agora há pouquinho do valiosos ensinamentos de Chico Xavier e do Despedindo-se da Terra, e que se tornará o regaço materno não só dos que obrigam as mãos que lavram o solo pacífico a tomar armas para o extermínio fratricida, como daqueles que insuflam o ódio racial e contribuem para o desaparecimento da paz, dos que industrializam as graças divinas, hoje tem muito assim, né? A troco da moeda profana, dos que pregam a fraternidade promovendo a separatidade e empregam os recursos da violência para a conversão dos infiéis. Como egoístas, impiedosos, ávaros, fariseus e salteadores do traje a rigor, terão que se sujeitar aos pódomos de outra civilização humana no exílio provisório à esquerda do Cristo. O sétimo selo, que é o final do Apocalipse, né? Que é a última hora. No final dos tempos, repetindo o próprio Apocalipse, as forças do mal serão soltas e virão cheias de fúria, porque sabem que lhes resta pouco tempo. A semelhança da criatura maldosa que não se importa em cair no fundo escuro do poço, desde que arraste consigo outros em sua queda, assim agem as hostes do mal, pouco se importando com sua própria infelicidade, desde que carregam consigo companheiros de infortúnio. O planeta e a humanidade experimentam a explosão dos sentidos para que haja a separação necessária do joio e do trigo. Imensa onda mental negativa envolve a humanidade se apresentando em camadas diferentes pelo diapasão específico de cada sentimento que se irradia e alimenta as mentes de encarnados e desencarnados. As pessoas estão desatentas e invigilantes, e pela própria condição de inferioridade são presas fáceis para as armadilhas que as forças do mal preparam sorrateiramente, aprisionando a criatura humana nas próprias falhas, por se comprazerem no diapasão vibratório dos sentimentos negativos. A densa onda vibratória que envolve o planeta e a humanidade funciona como um catalisador dos sentidos, fazendo com que aqueles que se encontram na perigosa faixa vibratória dos sentidos primitivos, que se irradiam por todos os lados, sintam-se atraídos e se entreguem desregradamente aos anseios mais perigosos, sem perceberem que são atraídos para uma armadilha ardilosa. A conjunção de fatores como bebida, ritmo alucinante da música e consumo de drogas funciona como um catalisador de sensações agressivas e primitivas que afloram de forma incontrolável, escancarando as portas mentais para vícios perigosos que trazem sempre em sua essência o componente da obsessão espiritual. Desencarnados elegem seus companheiros pela sintonia vibratória do desejo inferior, das sensações desenfreadas, e os acompanham, exigindo cada vez mais dos seus eleitos, para que eles, sem o corpo físico, também possam encontrar a satisfação que procuram no mundo da matéria, ao qual não pertencem mais. Ao oferecer sintonia mental, sem se dar conta, enquanto satisfaz o próprio desejo, o encarnado inconscientemente obedece ao comando da mente invisível que o envolve de forma sutil e sorrateira, bebendo junto com ele, fumando com o companheiro que o elegeu, e drogando-se com o infeliz que o envolve numa simbiose extremamente perigosa. Alguns fatores desestabilizantes que a sociedade humana não percebe. Televisão, por exemplo, programas de qualidade duvidosa, cultura inútil e pretensas comédias com atrativos grandiosos. O palavrão gratuito é motivo de riso e o sexo banalizado é motivo de piadas e mau gosto. Programas exaltando qualidades duvidosas de pessoas fúteis e vazias, BBB, Fazenda, envolvidas em verdadeira rede de intrigas e desavenças que não acrescentam absolutamente nada ao ser humano, e tem torcida, e tem gente que telefona e aumenta o faturamento daqueles programas, não é? Mídia sensacionalista que explora qualquer tragédia
que abala uma cidade ou o país, incitando o sentimento de ódio, desforra, vingança e até anseio de pena de morte, mantendo como que hipnotizados aqueles que não percebem que a brutalidade, o rancor e a selvageria estão presentes nas pessoas que cometem desatinos inadmissíveis para o ser humano do século XXI. Torcidas que vão aos estádios, agridem-se barba e violentamente, ceifando vidas preciosas. A fechada no trânsito é o catalisador psíquico que detona nas criaturas o lado da agressividade descontrolada, causando crimes absurdos e estúpidos diariamente. O lar. Uma sociedade começa a desmoronar quando o lar perde a importância no seu contexto geral. Atividades coletivas, nos grandes salões, onde a agitação se estende noite adentro, desencarnados vibram na sintonia da sensualidade em completa profusão, divertindo-se com os encarnados, aspirando e sugando as emanações etíricas e outros tóxicos transpirados por seus corpos, como numa justa posição, especialmente jovens que, tendo afrouxado a noção de sensibilidade, ostentam um símbolo de status com a latinha na mão, sentindo-se descolados, sentindo-se corajosos, conquistadores, por vezes audaciosos, mas na verdade imprudentes e muitas vezes irresponsáveis, deixando-se seduzir pela ilusão da droga mais pesada que o leva inevitavelmente à criminalidade ou à morte, Ou aos facilitadores que nós damos para os espíritos que estão fazendo pressão. São invisíveis e nós não os vemos. O tempo eles têm muito, a gente tem uma certa restrição. O ser humano que somos nós somos fracos, imperfeitos, egoístas, individualistas, dotados de ambição sem limites, propensos a todo tipo de tentações. A fé nossa é muito fraca, o sexo desvirtuado, o campo mental é favorável e por fim a cabeça, Se eles neutralizam a cabeça dos líderes, chefe da casa, chefe da empresa, chefe do governo, fica fácil eles desencadearem a desorganização e a desordem, Essa dinâmica do processo de evolução, Kardec vai dizer-nos alguma coisa aí. O estado dos costumes da sociedade será, pois, num povo, numa raça ou no mundo inteiro, na razão das duas categorias que tiver preponderância. E ele dá um exemplo muito lógico aqui, Para simplificar a questão, consideremos um povo, num grau qualquer de adiantamento e composto de 20 milhões de almas, por exemplo. Fazendo-se a renovação dos espíritos à medida das extinções, isoladas ou em massa, necessariamente houve um momento em que a geração dos espíritos retardatários ultrapassava em número dos progressistas, que apenas estavam contando com raros representantes sem influência e cujos esforços para fazer predominar o bem, as ideias progressivas estavam paralisados. Ora, partindo uns, que é o que está acontecendo, todo dia morre gente, chegando outros, após um dado tempo as duas forças se equilibram e sua influência se contrabalança. Mais tarde, os recém-chegados são maioria e sua influência torna-se preponderante, conquanto ainda entravada pelas dos primeiros. Estes, continuando a diminuir, enquanto os outros se multiplicam, acabarão por desaparecer. Chegará então o momento em que a influência da nova geração será exclusiva. Assistimos a essa transformação, diz Kardec, ao conflito que resulta da luta das ideias contrárias que procuram implantar-se. Uns marcham com a bandeira do passado, outras com a do futuro. Se examinar o estado atual do mundo, reconhecer-se-á que, tomada em seu conjunto, a humanidade terrestre ainda está longe do ponto intermediário, em que as forças se contrabalançam, que os povos, considerados isoladamente, estão a uma grande distância uns dos outros, nesta escada, que alguns alcançam este ponto, mas nenhum ainda o ultrapassou. Aliás, a distância que os separa dos pontos extremos está longe de ser igual em duração, e uma vez transposto o limite, o novo caminho será percorrido com tanto mais rapidez, quanto uma imensidão de circunstâncias o virão aplainar. Assim se realiza a transformação da humanidade. A regeneração não necessita absolutamente da renovação integral dos espíritos. Aí ele fala uma coisa importante. Basta uma modificação em suas disposições morais. Esta modificação se opera em todos os que a isto forem predispostos,
quando subtraídos à influência perniciosa do mundo. Nem sempre os que voltarem serão outros espíritos, mas muitas vezes os mesmos, pensando e sentindo diversamente. Quando essa melhora é isolada e individual, passa desapercebida e não tem influência ostensiva no mundo. Outro será o efeito, quando operada simultaneamente em grandes massas, porque então, conforme as proporções, em uma geração as ideias de um povo ou de uma raça poderão ser modificadas profundamente. É um desses momentos gerais que se opera nesse momento e deve desencadear o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, diz Kardec, porque deve apressar a eclosão de novos germes, dar-se-á o mesmo com a humanidade regenerada. As grandes partidas coletivas não apenas terão como objetivo ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dar maior ascendente às ideias novas. Eis porque muitos partem, a despeito de suas imperfeições, a fim de se retemperarem numa fonte mais pura, porque estão maduros para essa transformação. 3 coisinhas interessantíssimas. Lá nos anos 30, esse homem chamado Edgar Cayce, que é um fenômeno, disse o seguinte, haveria uma mudança do eixo da Terra a partir do ano 2000. Os grandes terremotos e tsunamis recentes parece que sugerem, pelo que a ciência pressupõe, que isso deve ter acontecido em alguns graus. Haveria o desaparecimento da Groenlândia, não falava assim, efeito estufa, mas a Groenlândia parece que até 2020, alguma coisa vai acabar de derreter. Isso muda a temperatura da água, eleva os níveis da água do oceano e produz grandes alterações climáticas pelo planeta. A inundação de diversas áreas costeiras, parece que é isso que está acontecendo. Perda de uma grande parte do Japão, Fukushima, 2009, aconteceu, parece que isso. Inundação no norte da Europa, que é alguma coisa aí que está acontecendo talvez. Houve uma experiência interessante feita por essa doutora Helen Wabash, morreu em 1985, ela queria saber se é possível voltar, olhando para dentro de nós mesmos, no estado alterado de consciência, será que é possível ir para frente? O Albert de Rochat, lá no final do século XIX, começo do século XX, disse que era possível, sem estar preocupado com isso. E aí ela fez uma experiência. Dos 10.000 pacientes, ela escolheu 2.500 e fez o teste. Queria saber, se você tiver reencarnado em 2100, como é que vai estar a Terra? Se você estiver reencarnado em 2200, 300, 400, até 500. Olha aqui que os caras que estariam reencarnados em 2100 viram. Ela ficou assustada. Um planeta devastado, desestruturado e poluído, cidades em ruínas e campos abandonados, sistemas de comunicação e transportes desarticulados e dramática escassez de alimentos, como resultado de gigantescos cataclismas, numa arrasadora combinação de erupções vulcânicas, enchentes e abalos sísmicos em grandes regiões da Terra, que desaparecem inteiras sob águas dos oceanos, enquanto outras ressurgem no fundo dos mares, ocasionando um declínio significativo da população mundial. Milanês, que é um espírito excomunicado pelo João Luiz Maia, escreveu um livro chamado Francisco de Assis, no capítulo 2, escreve no final o seguinte, foi escrito em 1982, não tinha nada de efeito estufa, não tinha nada disso. Olha o que ele escreveu lá no final. Categorizada pelo Cristo para ser remanescente das nações e como a primeira em dar exemplo de fraternidade, o Brasil abrirá seus vigorosos braços para acolher pessoas de todas as procedências. De 2010 para cá, 150 mil haitianos. De 2 anos para cá, 30 mil venezuelanos. Sem falar no que a gente não está vendo aí. Ninguém pediu para a gente entrar aqui, né? Mas estão chegando e estão sendo acolhidos. A derradeira catástrofe de feição coletiva, através de mudança de clima, escreveu o Milanês, deslocamento das águas, ele não sabia disso aqui, que é posterior, né? Isso aqui é de 1985. E reforma dos homens, respeitará de certa forma este país, que nada tem a ver com as dívidas do velho mundo, e que servirá de hospital para recolher aqueles enfermos que poderão se recuperar pela altura de suas aspirações, pelo amadurecimento de suas qualidades. Ele escreve mais, o Brasil vai amparar os que sobrarem das contorções geológicas do difícil parto da terra.
Estas terras estão marcadas para uma grande dinâmica espiritual que vem se preparando pelos processos do tempo, pelas mãos dos próprios homens, sob a inspiração dos céus. Estamos para chegar ao fechamento de um ciclo espiritual, onde se processará uma seleção rigorosa das almas pela lei da justiça. Há na pátria brasileira regiões já em preparo, sem que os próprios dirigentes saibam da sua verdadeira finalidade. Esta vastidão de terras desabitadas recolherá à mercê de Deus os desprovidos de pátria, remanescentes da revolução geológica e dos impositivos kármicos. Quer dizer, aqui os que foram na frente viram que não é uma guerra que vai acabar com tudo, é problema climático, problema geológico. Aqui, anos antes, ele estava dizendo espiritualmente a mesma coisa, né? Mas olha aí o que veio pela frente. Um americano, lá em 1989 mais ou menos, estava fazendo uma negociata, lá era engenheiro eletrônico, estava negociando equipamento, de repente perdeu a fala. Foi para o hospital, ficou internado, em observação, de repente entra pelo seu quarto uma figura luminosa e que vai falar que ele tinha um monte de compromissos sobre revelações a respeito do futuro. Paralelamente, além das coisas que ele falou certas, de furacões e terremotos, ele começou a ter uma visão do que seria o mapa mundo de futuro. E ele foi desenhando e passou a vender isso lá nos Estados Unidos. Eu tive acesso em 1988, uma pessoa me emprestou um mapa desse, está tudo dobradinho, está vendo aqui, ó. Tivemos eu e minha filha que abrir essa porcaria aí, pregar na parede, na luz do sol, para tentar fotografar. Veja quantas mudanças. O Amazonas vira realmente, por causa da elevação da água dos oceanos, continentes vão reaparecer, ó. Groenlândia aqui, ó, virou só terra, acabou o gelo. Lá é a Lemúria, que vai ressurgir no Oceano Pacífico, de onde sobrou a Ilha de Páscoa, sobrou Havaí, sobrou ilhas japonesas. Olha o Brasilzão aí, ó. Nós estamos ferrados, gente. Nós estamos aqui, ó. Vai haver uma elevação aí. Nossa vantagem é que os argentinos vão desaparecer, então acabou o problema. Sobrando Maradona, na Espanha está tudo salvo. Maradona não, o Messi, né? Com base nas profecias, é possível ter-se uma ideia da quantidade aproximada de espíritos que serão transferidos da Terra? Os profetas assinalaram essa percentagem sobre vários aspectos, e cada um conforme a sua possibilidade de entendimento dos símbolos que lhes foram apresentados na tela astral. Destacamos principalmente os seguintes prognósticos. Está acabando. Isaías, capítulo 24, versículo 6. E serão deixados poucos homens. Nós vimos lá nas progressões que haveria uma redução radical da população terrena. Zacarias, outro profeta hebreu. 2 partes da terra serão dispersas e perecerão, e a terceira parte ficará nela. E eu farei passar pela terceira parte, esta terceira parte pelo fogo, ou seja, a parte da direita do Cristo a ser purificada. No Apocalipse a gente lê: e a terça parte das criaturas que viviam no mar morreu, e a terça parte das naus desapareceu, em cujo simbolismo se percebe que 2/3 dos habitantes da terra devem desencarnar em consequência de inundações e naufrágios. Está lá no Apocalipse. Emmanuel, através de Chico Xavier, disse o seguinte: Chico Xavier, toda vez que os caras iam lá pentelhar ele, falando assim, o que ia acontecer no final do milênio, virada do milênio, falou assim: dá uma olhadinha no livro há 2000 anos. Quem lê o livro deve lembrar que houve um diálogo de Jesus com os primeiros mártires cristãos, dando um agradecimento e um alento para aquele povo. E ele fala isso aqui, ó, que hoje até algumas correntes do pensamento não são espíritas dizem que é nossas criações mentais que nós vimos ali agora há pouco, criam na psicosfera da Terra uma grande desestabilização, que repercute sobre a Terra do ponto de vista geral, geológico e físico. Então ele falava, lê lá, aí lá tem esse pedacinho assim, onde Jesus fala para os seguidores assim: dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Então o Espiritismo está aí fazendo isso. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e iniquidade dos seus habitantes,
o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestade de lágrimas na face escura da terra. Em 1995 foi lançado esse livro, Plantão de Respostas. O Emmanuel explica no prefácio que é um livro que nasce das respostas que não foram ar nos programas Pinga Fogo em 72. E ele diz assim: a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um uma longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Em 76, numa outra entrevista, ele vai dizer: muitas realizações para o terceiro milênio poderão ocorrer depois de 2990. Imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem na coletividade humana para séculos não muito próximos. E o Chico Xavier, em 1957, escreveu uma carta para um grande amigo agradecendo o recebimento de uns livros que o cara mandou para ele, quando o Espiritismo fez um século. E num determinado trecho da carta ele escreve o seguinte, que ele ia pedir a Jesus para estar reencarnado em 2057, e ele diz lá na carta: penso que nesse ano nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. Nosso alicerce é o Espiritismo. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para que as nossas conquistas definitivas do Espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis, e por isso mesmo revelar-se-á mais compreensível e mais bela, ou seja, tem algo a ver com o que o Emmanuel disse aqui em 72. Para terminar, com base nas profecias, é possível ter-se uma ideia da quantidade aproximada de espíritos serão transferidos da Terra. Os profetas assinalaram essa percentagem sobre vários aspectos, e cada um conforme a sua possibilidade de entendimento dos símbolos que lhe foram apresentados na tela astral. Isso aqui nós vimos agora um pouquinho, Isaías, o Zacarias e o Apocalipse. E para finalizar, nós começamos com Jesus e terminamos com ele. Do Evangelho de Marcos, ele diz assim, depois que faz aqueles prognósticos no capítulo 30. Na verdade, vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses fatos ocorram. Os fatos que ele está descrevendo lá. Os céus e a terra passarão, contudo, as minhas palavras nunca passarão. Mas, daquele dia, que é o dia do juízo final aí, e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. E acabou. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E o que importa mesmo é o nosso próprio progresso individual. Marcos, capítulo 13, versículos 30, 31 e 32.